impressionante como esse escritor é hábil. Ele é muito hábil. Começa aqui, presente no texto, a se insinuar algumas sugestões. Começa a se insinuar aqui no texto alguns elementos que começam a nos remeter a um outro episódio. Ao episódio em que ele próprio, de conluio com sua mãe, enganou seu pai. Ele também preparou um banquete para o seu pai. Também fez isso. Ele também deu vinho para o seu pai. Num contexto em que ele quis enganar o seu pai. E o autor bíblico então começa a colocar essas pecinhas, pequenos detalhezinhos espalhados aqui na narrativa, com uma função mnemônica, de fazer com que o leitor, enquanto caminha na leitura, comece a despertar para alguns detalhezinhos. Ele quer sutilmente, sem fazer uma menção direta da passagem em que Jacó enganou seu pai, ele quer fazer pequenas sugestões ao leitor, para que o leitor, como que involuntariamente, comece a traçar um paralelo. Eu me lembro de um outro banquete também, de um cara safado que enganou alguém. E não faz muito tempo que eu li sobre isso aqui no texto. O seguinte, ao amanhecer, ele diz, vejam, é assim que está no texto hebraico. Ao amanhecer, vejam, era Lia. É assim que é o texto hebraico. Ele mexe com a gente, ele nos convida para dentro da história. Ele faz com que nós entremos na tenda. Na leitura do texto hebraico, você entra na tenda dos dois. E então o autor, o narrador, ele aponta. Fala, veja, amanheceu, veja. Quem é? É Lia. Finalmente ela parece que tirou o véu. Surpresa. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? É um pesadelo isso aqui. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu consumei um casamento. E não era Raquel. Eu trabalhei 7 anos. Como eu não percebi? Como você não percebeu? Simples. Um pouco de vinho. Escuridão. O véu. O disfarce. A boa fé. Lembra do seu pai? Lembra do seu pai? Lembra? A boa fé, o vinho, a escuridão, ele era cego, lembra? Foi isso. Gostoso esse remédio? É gostoso? Sirva-se do remédio que você já deu para alguém. Agora é sua vez. Irmãos, o texto não afirma essas coisas, mas o autor sutilmente faz com que nós nos lembremos do que Jacó fez. É como se houvesse embutido aqui na narrativa, é interessante isso. É como se houvesse embutido na narrativa mais uma lição doutrinária. E que lição doutrinária seria essa? Nós já aprendemos, apesar das frustrações, Deus continua sendo fiel, leal, realizando os seus planos. Não há dúvida disso. Mas há mais uma lição doutrinária que parece estar presente aqui. E a lição doutrinária parece ser a seguinte, olha, muitas vezes Deus corrige os seus servos, aqueles homens que ele escolheu, fazendo com que eles provem do seu próprio remédio. Isso gera temor, ou deve gerar temor. Muitas vezes, Deus corrige os seus servos, Deus corrige as pessoas que ele escolheu para serem seus instrumentos, ele as corrige, fazendo com que elas provem do próprio remédio. Deus disse a Davi, você possuiu a mulher do seu amigo. Pois bem, sabe o que vai acontecer na sua casa? Alguém de dentro da sua casa vai possuir as suas mulheres. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso acontecer. Só que você fez em oculto, não é? Você fez às escondidas. Eu vou fazer isso debaixo da luz do sol. Alguém da sua casa vai possuir as suas mulheres em plena luz do dia, aos olhos de todos. Você vai beber do seu próprio remédio. Deus faz isso. É uma lição dura, mas é uma lição presente aqui, sutilmente presente aqui. Não é uma lição claramente presente aqui, nem é o objetivo central da passagem dizer isso, mas é uma lição sutilmente presente aqui, mostrando essas coisas para nós, a fim de que nós tenhamos temor e tremor, porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica.
A ironia é pecado, então reclame com ele. Porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica. Você vai provar do remédio que você preparou para os outros. Eu vou corrigir você, fazendo com que você experimente o que você fez outros experimentarem. Tenham temor do Senhor. Tenham temor do Senhor, porque Ele é severo na sua disciplina em relação às pessoas que Ele quer usar, às pessoas que Ele ama. Alguém pode imaginar aqui nesse momento, no versículo 25, quando isso acontece, ao amanhecer viu que era Lia. Alguém pode imaginar, mas Lia não fala nada na história. Perceberam como ela não fala nada? O que vocês acham? Ela não sabia de nada? Piada, não? Claro que ela sabia. Claro que ela sabia. Lia está em acordo com o seu pai. E aqui existe mais uma questão, um paralelo aqui. Jacó estava em conluio com sua mãe. Agora Lia está em conluio com seu pai. E existe até, curioso, existe um midrash, é um comentário sobre esse texto aqui, judaico. É um midrash chamado Gênesis Rabá, no capítulo 70, no parágrafo 19, que diz o seguinte, que pergunta, como justificar a participação de Lia nesse assunto, nessa matéria? Como ela agiu nessa matéria? Qual foi o comportamento dela dentro dessa história toda? E a resposta é a seguinte: Lia apenas seguiu o exemplo de Jacó, quando ele enganou seu pai. Por quê? Porque quando Isaac chamou Esaú, qual foi a resposta de Jacó? Eis-me aqui, meu pai, sou eu. E o midrash prossegue, da mesma forma, naquela noite, quando Jacó chamou Raquel, em meio ali aos amores, Lia respondeu, sou eu, eis-me aqui. Exatamente, conforme diz o midrash, não sabemos se isso aconteceu mesmo, mas o midrash diz isso. Diz, olha, o que Lia fez foi exatamente o que Jacó fez com seu pai. Ela imitou ser sua irmã e se apresentou como sendo Raquel naquela noite. O texto prossegue, a frustração vem. O texto diz, que é isso que me fizeste? Jacó quer uma explicação, ele está indignado. E Labão responde, na sequência, o texto diz, Jacó narra aqui o que ele fez, não te servi eu por amor de Raquel, porque pois me enganaste. Ele quer uma explicação, ele exige uma explicação, qual é o motivo, qual é o propósito da fraude. E vem a resposta de Labão, não se faz assim em nossa terra. Ele aqui mitiga a sua culpa, apelando para o costume do seu povo. E é interessante aqui, porque pode haver aqui uma nota de ironia por parte de Labão. Ele diz, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, além de Labão tentar mitigar a sua culpa, dizendo, olha, nosso costume não é esse, isso não me culpe tanto assim, porque nesta terra nós temos um costume diferente, nós não damos a mais nova antes da primogênita, é um costume nosso, então mitiga a culpa dizendo isso, mas talvez exista aqui também uma ironia. Talvez ele esteja dizendo o seguinte, olha, nós não somos como o seu povo. Aqui nós respeitamos os primogênitos. Aqui os primogênitos são respeitados. De onde você veio, parece que não é bem assim, não é verdade? Mas aqui não. Aqui nós respeitamos. Então Jacó está apanhando muito. Jacó está apanhando demais nessa história. Ele está sofrendo com a ironia, com a decepção, com a frustração. E vejam o que vem na sequência. O que vem na sequência, Labão é muito esperto. E vejam o que ele faz. Ele diz assim, decorrida a semana desta, ou seja, depois da festa de 7 dias, a festa vai durar 7 dias. Depois que passar os 7 dias, dar-te-emos também a outra. Ou seja, o que ele apresenta aqui é uma proposta que Jacó não pode recusar. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, você não vai ter que trabalhar mais 7 anos e eu vou dá-la para você. Então não se preocupe, porque não vai haver mais engano nem fraude. Você vai recebê-la já. Vai passar apenas a semana de festas. Você vai se alegrar aí, né? Finja bastante, durante 7 dias.
É a festa. No final da festa de 7 dias, então entregamos a outra. Então já está garantido. Labão garantiu que daria a filha antes dele trabalhar, para obter um sim. Ele tinha que obter um sim. Era importante para Labão obter um sim. E disse: você recebe a mais nova, sem ter que trabalhar, mas depois você trabalha mais 7 anos. E aí você perfaz o direito a ela realmente tendo trabalhado e tendo pago aí a sua dívida pela noiva. Nós vamos fazer desse jeito. Jacó não teve opção. Ele não tinha como dizer não, porque ele amava a sua querida Raquel. Ele amava. E com isso, Labão obteve 2 vantagens. Primeiro, ele casou as 2 filhas. Acredite, isso é uma grande coisa. Pode acreditar. Ele casou 2 filhas de uma vez. Quem dera. Quando eu fizesse isso, um casamento só para as 2. Isso ia ser uma bênção para mim, ia ser muito mais econômico. 2 de uma vez. Ele obteve essa vantagem. E conseguiu um servo, um trabalhador extremamente dedicado por mais 7 anos. Esse homem é muito esperto. Ele é um rato, esse Labão. Esse Labão é um rato. Ele premeditou tudo e ele conseguiu tudo. Ele sabia, Jacó não vai negar. Se eu disser trabalhe primeiro e aí eu te dou a outra, ele vai negar. Não, você vai me enganar de novo. Eu já perdi a confiança dele. Mas eu vou conquistar o sim dele por meio disso. Acabou a semana de festas, eu já te dou a Raquel. E você me deve mais 7 anos de trabalho. Com isso ele ganhou os 2 casamentos, as 2 filhas casadas e mais 7 anos de trabalho de um homem extremamente dedicado.